E olha, deixa eu pegar aqui agora até. Eu não sei se o Caio iria querer ir para esse meados agora, mas você mencionou até que quando você entrou na faculdade, você entrou em alguns movimentos e tudo mais. Você é uma pessoa bem ativa, né? Tanto que você fez teatro, essas coisas. Enfim, a gente sabe. E aí eu ia perguntar assim, como é que foi? Diz aqui para quem não sabe, talvez eu, como foram, como foi a participação nesses movimentos. Tá, Brincadeira, eu ótimo. sei, tá bom? Eu Não, sei. ótimo, Mas por ótimo. cima, né? En passant. Enfim. Assim, então quando eu chego, né, na universidade, eu tinha uma experiência anterior de atuação, né? E quando eu chego na universidade, é um momento. Primeiro, assim, né? Acho que tem uma questão muito importante de falar, o que é estar numa universidade pública. Então, isso, né, tem um caráter aí político em si. Então, a Uhum. defesa da universidade pública, né, além dela tem uma questão do acesso, né, por ela ser pública, para você não pagar uma mensalidade, né, para estar lá. Além dessa questão, a universidade pública ela carrega, né, em si um compromisso, porque ela é uma universidade pública, então ela está ligada, né, necessariamente a um compromisso social. Então ela é uma escolha política, né? Então a gente defender a permanência da universidade pública, o financiamento da universidade pública, porque a gente vê um processo de destruição, né? Então, tanto quando fazem toda uma leitura estereotipada do que é um estudante da universidade pública, quando fazem diversos escândalos, né, muitas vezes mentirosos sobre coisas que acontecem, na verdade tem um projeto político aí de destruição, né, que é um projeto político de destruição de um espaço de debate, de um espaço da diversidade, de um espaço que não pode fechar o portão à população, porque tem esse compromisso. Então, eu chego num lugar que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, aqui na Universidade de São Paulo, no curso de História. Então, assim, tem um contexto muito específico que ali, essa discussão, né, do compromisso público que a gente tinha, ela era muito presente. Então, eu chego no lugar com né, com esse cenário rolando, assim, e começo a conhecer as pessoas que estão ali há mais tempo, pessoas que estavam chegando que nem eu. Tem uma coisa muito interessante, né, que lá não tem turmas fixas no curso que eu fiz. Então, assim, o primeiro semestre você tem lá as disciplinas que eles te oferecem, né? Aquelas primeiras lá que eles te Sim. oferecem, mas a partir daí você monta o seu currículo conforme você quer. Então não tem uma turma que eu entro e vou seguir com essa mesma turma fazendo as aulas todos os anos. Então Interessante. aconteceu que você começa a ter afinidade com algumas pessoas e começa a montar as suas aulas, a sua formação também nesses vínculos, né? Também, não só por isso, mas também nesses vínculos. Então tem um movimento ali. E rapidamente eu conheci, né, a galera que estava na atuação lá, um começo mesmo pelo centro acadêmico, né? Então começou pela questão do centro acadêmico, atuações, né, de coisas básicas começavam, né? Então desde, sei lá, de pensar o espaço estudantil, melhoras para o espaço estudantil, até discussões mais amplas, né? Como pensar em 2002, a gente fez uma greve acho que foram 2 meses ou 3 meses de greve, não me lembro agora, que foi uma greve estudantil, porque tinha uma defasagem de mais de 200 professores que faltavam. Então a gente assistia a aula assim, com 80 pessoas na sala de aula. Né? Então, assim, aí começa a rolar um movimento, não, peraí, não dá pra ser assim, né? Então essas coisas Sim. começam a fervilhar, fazer parte do cotidiano da aula. Então você vai, assiste às aulas, faz os trabalhos que têm que ser feitos, tal, e essas outras discussões elas vão acontecendo nos corredores, né? Paralelamente. Aí É uma tinha esse aula espaço também, quase, acadêmico. né? Não, totalmente. Aí que é o processo de formação, ele acontece muito nisso. Né? Então, era um momento, né, que eu tinha bastante tempo, então passava muito tempo na universidade. A gente tinha lá, né? Aí é isso. Aí disso você de repente você vê, você tem um time de futebol com a galera. Então já se encontra também para jogar um futebol, que já também aí já rola uma outra história. Aí tinha a galera do Morrinho, a gente ficava lá no Morrinho, passava a tarde lá trocando uma ideia, conversando. Aí tinha uma ação mais específica do centro acadêmico. Aí, agora. Então tem todo um movimento que vai acontecendo, né, que vai formando esses laços, esses vínculos, né? Sim. E aí, nesse caminho todo, surge um momento, eu não lembro o ano exatamente agora para falar para vocês, que a gente decide coletivamente, as pessoas que estavam ali,
fundar uma rádio livre lá na FEFELESH, né? Então a gente se organiza enquanto coletivo. Já tinha uma experiência uma rádio em Campinas, a Rádio Muda, que já existia, uma rádio livre em Campinas, dentro da Unicamp. E aí a gente forma esse coletivo para fundar a Rádio Várzea, que é a rádio que a gente monta lá, então, na FEFELESH. A Rádio Várzea, ela vira uma agregadora, né? Porque ali a gente primeiro partia do princípio da horizontalidade e da autogestão. Então isso gera uma experiência muito importante, né? Sim. Que rompe com várias organizações que são muito comuns na universidade, né? Organizações estudantis que são bastante hierarquizadas. E ali a gente vinha com uma proposta, então, né, de uma experiência horizontal, de autogestão, não vinculada a nenhuma outra instituição, a nenhum outro partido. Então a gente tinha esse espírito muito forte, né, na rádio. E ela passa a ser agregadora de várias pessoas, não apenas de um curso específico, mas de pessoas que são ligadas à ideia da comunicação, que são a ideia desse compromisso público que eu falei com vocês no começo. Né? Então, de ideias também, né? De pegar uma coisa das ideias que estão meio espaçadas assim e transmitir por um só canal, sabe? Também acho que é super importante esse... Muito, cara, muito. Essa experiência, a gente está falando de 2002, 2003, por aí, 2004. Então a gente está falando de um momento onde a comunicação, ela tá nos grandes veículos, né? Então, assim, a gente não tinha acesso à internet, não chegava nem perto do que nós temos hoje. Não tinha isso, né? Gente, não tinha, em 2002, é muito louco pensar isso, em 2002, 2004, não existe smartphone, não existe isso. Nossa, sim. Entendeu? Existe celular, nem era todo mundo que tinha, e celular era para fazer ligação, era isso, né? Recebi a ligação do Luiz, ele tá morrendo. Esse cara, ele tá em apuros. Ele precisa de ajuda. No máximo um SMS, mas ainda assim... Ele precisa de ajuda. Eu vou atender porque ele pode morrer se eu ignorar. Os médicos que eram ricos tinham bip, né? Tinha um bipzinho. Que era justamente tipo o paciente morrendo, tá ligado? Era justamente isso. Então, a comunicação naquele momento, né, ela tá muito concentrada nos grandes veículos de comunicação. Lógico, existe uma tradição dos fanzines, né? Existe uma tradição da comunicação de rua, existe uma tradição dessa troca, mas a comunicação em massa, vamos dizer assim, para você atingir uma pessoa que não está fisicamente próxima de você, era muito difícil, né? Era muito difícil. E aí, então surge nesse movimento da rádio, que a gente tinha nosso transmissor, né? Estudamos como fazer um transmissor, fomos atrás, montamos um transmissor, compramos antena, né? Fizemos elétrica, né, caralho? Já comigo, né? Serviu para alguma coisa, né? Olha só! E uma coisa curiosa desse mesmo período, desse começo dos anos 2000, é que nesse momento começa a rolar muito forte, não sei se vocês acompanharam não, né? Vocês teriam mais que ir atrás mesmo na questão do estudo, mas assim, nesse momento está rolando uma mobilização muito forte, que é a Ação Global dos Povos, que é um movimento, né? A gente está no começo dos anos 2000, a ALCA querendo ser criada, né? Então começa a rolar uma organização muito forte, né? Para contestar, então, lá um imperialismo estadunidense que bombava no começo dos anos 2000, né? Que era... Iraque começando outra vez, né? Exato. A gente está falando do governo do Bush, né? Começo do Bush, né? Exato. Sim. E nesse contexto, aparece também em São Paulo os primeiros polos de mídia independente. O mais conhecido é o CMI, o Centro de Mídia Independente, que tem uma inspiração em centros de mídias na Europa, que já tinham uma experiência em como produzir comunicação em massa de maneira independente. Então essas rádios livres que a gente faz aqui na USP, essa em Campinas, tinham outras, elas estão dentro de um contexto um pouco maior também, que é como que os movimentos de resistência vão se organizar para promover uma comunicação que rompa com uma comunicação hegemônica. Né? Então, sim. A rádio tem esse contexto também, né? Apesar dela ser dentro da universidade, ela se conecta a um contexto maior. Então, é mais ou menos aí, né, que essa conexão de movimento, a rádio é um polirradiador.
Então, quando eu falo, a gente organizou uma greve, tal, passava pela rádio, né, esse ali, tem ali a voz, né, tem ali a gente transmitia. E era a maior correria, né, gente, porque aí a polícia vinha querer pegar o nosso transmissor, aí tinha que correr com o transmissor, aí tinha lá um transmissor falso que ficava lá. Caraca, cheio dos Fake news começou aí, hein? Fake news, ó. Tinha transmissor falso que ficava lá, porque se a polícia aparecesse de repente, eles pegavam um transmissor que não era o original nosso. O nosso estava em outro lugar guardado. Então tinham assim, vários esquemas, porque rolava uma perseguição política forte. Sim. Né? E esse movimento começa a acontecer, então, muito vinculado a isso. Com outras coisas, como eu falei assim, a gente organizava campeonatos de futebol entre os times, que eram também um espaço de discussão. Então, sim, a gente organizava coisas dentro da universidade, né, contestar, por exemplo, a questão da moradia e a permanência, que é um tema muito importante na universidade, né? Sim, que as pessoas vêm de todos os lugares para estudar, né? E como que elas vão ficar? E aí tinha esse polo irradiador que nos mobilizou bastante, assim, enquanto atuação, né? Enquanto grupo de atuação mesmo. Uma puta experiência, né? Além de ser coletiva, de atuar dentro do movimento, né? De vários movimentos agora, né? Porque você agora tem a responsabilidade de passar dos outros, não só tipo pelo qual você começou, né? Puta experiência, puta experiência.